Vamos então abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Senhor, lemos a tua palavra e acreditamos porque é do Senhor. E pedimos que agora o Senhor fale conosco, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, que nosso conhecimento esteja sendo dado pelo Senhor para que possamos entender o que o Senhor está nos ensinando e pratiquemos em nossa vida, Pai. Fala conosco, Senhor. Que não hajam distrações nem perturbações que nos impeçam de te ouvir nesta noite e também aprender com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, me usa como instrumento nas tuas mãos e que ao falar não seja eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me e fala em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto de Tiago 1,5 é um texto conhecido, que fala de pedido de sabedoria. E quando a gente fala até em pedido de sabedoria, a gente sempre lembra de Salomão, né, que pediu sabedoria. E por pedir sabedoria, que foi assim um pedido inusitado e que Deus mesmo não estava esperando, né, que Deus achou que ele ia pedir o quê? Riquezas, né, prosperidade, infinitas menos sabedoria. Aí Deus concedeu sabedoria a Salomão e, além disso, concedeu tudo o restante que ele nem tinha pedido. Então, aqui a gente já começa a aprender quando Deus fala, né? Peça sabedoria. E ele vai dar, liberalmente. Que quando a gente sabe pedir o pedido certo, Deus não concede só aquilo que a gente está pedindo, mas ele concede muito mais, porque nós pedimos de acordo com a vontade dele. Pedimos corretamente. Pedir e dar-se-vos-á. Nós temos que pedir e nos será dado, desde que peçamos de acordo com a vontade de Deus. Mas essa nem é a mensagem, eu senti do Espírito Santo de falar isso agora nessa introdução. Mas o texto, ele fala em liberalmente. Primeiro a gente tem que entender o que é essa palavra. O que significa liberalmente? Significa que Deus dá de forma generosa, com generosidade. Então, isso é liberalmente. A generosidade de Deus sendo concedida a nós. E agora nós vamos aprender aqui 4 lições através deste versículo que nós lemos. Deus dá liberalmente, muito bem. Mas por que ele dá? E o que ele dá? Só sabedoria? Liberalmente? Ou tem outras coisas que Deus nos dá também de forma generosa, de forma liberal? E é isso que Deus quer nos ensinar agora. Ele dá muitas coisas de forma liberal. E vamos saber o motivo do porquê Deus concede dessa forma. A primeira lição que nós aprendemos é: por que Deus dá? Ele dá porque ele é amor. E por isso ele concede por amor. Então Deus é amor e faz por amor. Quando a gente fala em amor, a primeira coisa, é um sentimento. De fato é um sentimento. Só que ele não pode ficar só na esfera do sentimento. Ele tem que ser externado na prática. Amar é mostrar isso em ações. Amar é você estender a mão. Amar é você fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Amar é você fazer algo para alguém sem esperar nada em troca. Então você ama e você faz, porque você tem prazer em fazer para aquela pessoa por causa do amor. E Deus é assim. Quando a gente pede, ele concede. Mas concede por quê? Porque ele nos ama. E ele espera algo em troca? A única coisa que ele quer
que também é para nosso bem, é que nós possamos aceitar o seu Filho que ele enviou por amor e assim tenhamos a vida eterna. Então veja como Deus nos ama de forma desinteressada. Ele não é interesseiro. Eu vou amar, vou falar que eu amo, eu vou cuidar, eu vou fazer isso porque ele vai morrer, vai deixar uma herança para mim. Porque eu vou andar de carrão. Porque eu vou ter uma casa maravilhosa, vou ter dinheiro, vou ter bens, vou ter... Isso não é o verdadeiro amor. Você ama alguém pelo que ela é, pelo que ela tem, pelo que ela faz, e você quer, inclusive, ajudar o outro a melhorar nas fraquezas, nos erros. Isso é amor. E é o que Deus faz conosco. Ele nos ama na nossa imperfeição. Ele nos ama e estende a mão e quer que nós mudemos o modo de ser por amor, porque Ele quer o nosso bem. Então, é por isso que Deus dá, porque Ele é amor e nos concede por amor. Agora, a segunda lição. O que Deus dá? Nós já vimos pelo texto que Ele dá sabedoria. O texto é muito claro. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar, de forma generosa. Muito bem. Então, a sabedoria nós já estamos vendo. Está escrito aqui, que Ele vai conceder. Eu fico pensando, será que tem alguém que não quer ser sábio? Eu acho difícil, eu acho que todo mundo quer ter sabedoria. Por quê? A sabedoria é aquela que vai fazer a pessoa saber o caminho correto de andar, onde colocar os pés, onde colocar as mãos, saber o que falar, para quem falar, a forma correta e o tempo certo de falar, tomar decisões. Então, o sábio, ele consegue fazer tudo isso. Fazer uma mediação quando houver necessidade de fazer. Então, o sábio é aquele que tem a mente de Cristo. O sábio é aquele que age como Cristo age, como Cristo agiu quando estava aqui nesse mundo. Isso é ter sabedoria. Então, você sabe viver de forma correta e também ajudando as outras pessoas. Mas além da sabedoria, o que Deus dá? Tudo o que for necessário para a nossa vida. Tudo o que for necessário. Ele é piedoso e por isso ele nos concede aquilo que precisamos. Nós sempre oramos pelos pedidos de oração, sejam eles necessidades ou sonhos, planejamentos, desejos. Não importa se sejam necessidades, por exemplo, uma cura, arrumar um emprego, passar num concurso, passar numa faculdade. Isso são necessidades que vai melhorar a vida. Arrumar um bom marido, uma boa esposa, ter um casamento, uma família feliz. Então, são necessidades. Agora, sonhos é poder falar assim, eu quero ter um emprego que ganhe bastante para que eu possa não ter necessidades na minha casa, com a minha família, e ainda poder ajudar outras pessoas. São sonhos. Eu quero fazer uma viagem para o exterior, poder ter dinheiro para viajar para o exterior, conhecer. Isso é sonho. Mas se você age corretamente diante de Deus, se você tem sabedoria, pede corretamente, Ele vai te conceder. Se aquilo que você está sonhando, se aquilo que você está pedindo não for um instrumento para te afastar de Deus, Ele vai te conceder. Porque Deus conhece o nosso coração. E quando nós pedimos algo a Ele, que Ele sabe que se Ele conceder, porque Ele pode conceder qualquer coisa, porque Ele é Deus do impossível. Mas se Ele conceder aquilo, a pessoa vai se afastar dEle, dos caminhos dEle, Ele não vai conceder. Para que Ele não perca esse filho, essa filha. Ele dá o suficiente para que não haja uma perda ali daquela pessoa. Então, Ele dá tudo o que a gente necessita para a nossa vida. Ele supre todas as nossas necessidades. Inclusive, Ele diz, por que vocês andam ansiosos? E Ele pede
para que a gente olhe para as aves do céu, que não trabalham, mas se fartam, porque Deus cuida delas, dá o que elas precisam. Fala para a gente olhar para os lírios do campo e diz que são maravilhosos, lindos e que também não cuidam, mas Deus está dando o que eles precisam de nós. Ele fala, homens de pequena fé, por que andais ansiosos? Então, não vamos ter ansiedade, não andemos ansiosos, mas confiemos em Deus, porque Ele nos dá tudo o que precisamos. Ele nos supre todas as nossas necessidades. Terceira lição, a quem Deus dá? Deus concede a todas as pessoas, porém, existe uma condição para Ele conceder, que a pessoa confie nele, que a pessoa possa realmente, de fato, exercitar a sua fé e dizer, eu confio que Deus vai me conceder. Eu confio que Deus não vai me deixar passar necessidade. Eu confio que Deus supre as minhas necessidades e está comigo. Então, esse que entrega a confiança para Deus, exercita a fé em Deus, esse vai receber de Deus. Agora, uma pessoa que duvida de Deus, uma pessoa que não tem fé, que não acredita que Deus possa agir, ele não vai agir. Mas não porque ele não quer, porque a Bíblia é clara em dizer que tudo que a gente consegue é através da nossa fé. Inclusive, Jesus disse, você foi curado pela sua fé, você foi salvo pela sua fé. Então, a gente conseguir bênçãos sem medidas, né, suprindo as necessidades, também é por causa da nossa fé. Então, Ele dá a todos aqueles que exercitam a sua fé e acreditam que Deus pode fazer. E a última lição, como Ele dá? Vejam que a gente primeiro viu por que Deus dá. Nós vimos já que é porque Deus é amor. O que Ele dá? Qualquer coisa. Essa é a explicação, o resumo geral. A quem Ele dá? A todos que têm fé, que Ele vai conceder. E como que Ele faz isso? Como Ele concede? Como Ele dá? Né? Primeiro, de forma rica. Ricamente, sem medida. Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre a pessoa bênçãos sem medidas. Não tem nem como medir, nem mensurar o tamanho da beleza, da riqueza que Deus pode conceder. Então, Ele faz de forma rica. Bênçãos em plenitude. Por isso que é liberalmente, a generosidade de Deus ela é tão grande, mas tão grande, que Ele abre a mão de fato. Ele fala, o filho pede, ele fala, meu filho, você tem sido obediente, tem sido fiel a mim, então eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre você e sobre sua família bênçãos sem medidas. Então a pessoa começa a ser abençoada de uma forma, a sua geração, a sua família é muito abençoada por causa que a pessoa é fiel a Deus. E aí Deus, então, Ele dá, abre as mãos e derrama mesmo sobre nós essas bênçãos. Para encerrar, eu quero deixar uma pergunta no ar, que você vai pensar nessa pergunta, vai refletir. Se Deus entregou o seu único filho por amor a nós, como Ele não nos daria todas as coisas? Pensem nisso. Se Ele entregou o seu próprio filho, único filho, por causa do amor que Ele tem por todos nós, então como que Ele não vai dar todas as coisas que nós pedimos e necessitamos? Que o Espírito Santo tenha falado com cada um de vocês. Meditem nessa palavra, acreditem nessa palavra, pratiquem isso na vida de vocês e recebam as bênçãos do Senhor sem medidas. Feche os olhos. Senhor, obrigada pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. E obrigada por nos conceder de forma liberal, generosamente, Pai. Sem merecermos, mas o Senhor nos ama. E porque o Senhor é amor, o Senhor faz dessa forma. E nós queremos Te agradecer. Obrigada, Senhor. Mas que possamos ter fé
sermos fiéis ao Senhor para continuarmos obedecendo a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Nós já vamos orar encerrando, que vocês possam ter uma semana de bênçãos, vitórias, livramentos, que o Espírito Santo esteja habitando na sua vida, dentro da sua casa, da sua família. Independente de passar por problemas, Deus vai estar com você e vai te fazer passar e lhe dar a vitória no final, em nome do Senhor Jesus. Pegue essa mensagem de hoje, compartilhem com o máximo de pessoas também, que as pessoas aprendam sobre a generosidade de Deus. Terça e quinta nós teremos os devocionais, também assistam, compartilhem. E vamos juntos estar aí na semana na presença de Deus. Vamos agora orar, encerrando. Obrigada, Pai, pelos momentos em que passamos na Tua presença. Obrigada por nos ensinar, obrigada pelo amor, graça, misericórdia, pelos livramentos. Que a nossa semana o Senhor esteja junto conosco, colocando Teus anjos acampados ao nosso redor, nos cobrindo com Teu sangue, livrando-nos de todos os males deste mundo, sejam humanos ou espirituais. Guarda, Senhor, nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos animais e os nossos bens. Dá-nos uma semana poderosa de vitórias e bênçãos. Muito obrigada, Senhor, que a nossa noite seja uma noite de descanso, renovando as nossas forças e energias. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.